está sendo oferecido aos seguintes profissionais: Frei Velho, Márcio Tomás Bastos, Marcos Rolim, Naelson Correia Guimarães, Paulo Delgado, que já receberam seus respectivos troféus dia 5 de outubro na abertura do evento. Chico Buarque de Holanda, Raimundo Faoro, Rubem Alves, Sebastião Salgado e Luiz Fernando Veríssimo, homenageados à distância, por motivo de compromissos particulares e agendas profissionais, não puderam comparecer. E nessa sessão estaremos entregando o troféu para Maria Helena Souza Pato. Nosso segundo homenageado de hoje, João Pedro Estevão. Senhor Mário Sérgio Cortella. Um dos nossos homenageados, Luiz Fernando Veríssimo, mandou uma mensagem, em virtude de não poder estar presente, vou fazer a leitura. Ele diz assim: o problema de estar presente apenas em espírito é que não participamos do melhor da festa, o convívio com os outros, a troca de ideias e até o eventual salgadinho. Ou seja, aquelas coisas que só um corpo sabe aproveitar. A vantagem de estar presente apenas em espírito é que podemos abraçar todo o mundo metaforicamente. Um abraço espiritual, é verdade, ou psíquico, se vocês preferirem. Mas acho que o sentido desse encontro é justamente este, o da confraternização de ideias. Obrigado pela homenagem e considerem-se todos metaforicamente abraçados. Luiz Fernando Veríssimo. Com a palavra agora, psicóloga Lumena, que conduzirá as saudações dos homenageados. Vamos iniciando então a nossa mesa de encerramento. Nossos homenageados. Eu quero passar a palavra à professora Mariana Souza Pato para estar fazendo aqui conosco a sua saudação. Bem, o tempo que nos foi dedicado é um tempo curto, mas eu não poderia deixar de gastar alguns minutos para agradecer sinceramente, emocionada, aos Conselhos de Psicologia do Brasil por esta homenagem. Nós todos somos suficientemente vaidosos e suficientemente carentes para ficarmos muito contentes com homenagens e com agrados que nos fazem. Mas eu também reconheço que as homenagens têm sempre um tanto de injustiça, porque muitas pessoas, muitos psicólogos, dezenas deles, têm se dedicado à psicologia a partir de um profundo comprometimento, de um compromisso social. Não é? Então eu tomo a liberdade de me instituir hoje aqui como representante de todos esses colegas que participam dessa nossa luta em nome de uma psicologia que seja mais afinada com as transformações sociais do que com a conservação do que ali está. Eu estendo, portanto, esta homenagem a todos esses colegas cujos nomes eu não vou mencionar, porque eu iria ter que ficar o tempo todo dizendo muitos nomes aqui. Eu sou meramente hoje uma representante de todos eles. Muito obrigada. Em relação à minha participação na mesa, eu tinha preparado uma coisa um pouquinho mais longa que eu vou resumir. Falar das urgências do Brasil não é tarefa difícil. Sabemos que ele está entre os primeiros países do mundo em corrupção, em concentração da riqueza socialmente produzida, em má distribuição da terra, em injustiça, em arbitrariedade, em falta de liberdade e em exercício da barbárie.
sabemos dos péssimos serviços de saneamento básico, de saúde, de moradia, sabemos dos péssimos salários, sabemos dos péssimos serviços de educação prestados à maioria do povo. E sabemos porque estamos num país no qual tudo isso é visível, acontece a céu aberto, faz parte do nosso cotidiano, está nos espaços públicos para quem quiser ver. E tudo isso como parte do descaso dos poderes públicos e da insensibilidade de boa parte dos brasileiros frente ao sofrimento dos humilhados e dos oprimidos. Tem razão, portanto, os nossos intelectuais críticos, como Sérgio Buarque de Holanda, Antônio Cândido, Florestan Fernandes, Roberto Schwartz e tantos outros, quando definem o Brasil de modo implacável e, infelizmente, preciso. Antônio Cândido diz, não deixa barato, ele caracteriza o país nos seguintes termos: vivemos ao ritmo de uma das desigualdades econômicas mais revoltantes do mundo. E Florestan Fernandes, que também registrou o seu protesto de tantas formas e foi um militante consciente do dever de lutar pela transformação das bases dessa sociedade, disse: vivemos uma sociedade em que o povo sempre foi zelosamente afastado dos direitos cívicos da cidadania. Eu disse que, infelizmente, eles falam com precisão do país, porque por trás de números sofisticados da economia que mostram essa realidade, por trás da impassibilidade de tantos governantes e economistas e do seu otimismo, muitas vezes impostor, por trás das estatísticas frias dos censos, estão vidas, rostos, angústias, frustrações, humilhação, esperanças e corpos assassinados. E nós temos que nos perguntar o que a psicologia tem a ver com isso. Pois bem, minhas andanças pela psicologia, acompanhando a sua constituição ao longo da história como ciência e profissão, e minhas andanças pelo mundo como pesquisador e cidadã, autorizam-me a formular uma questão a nós psicólogos que pode nos pôr no rumo de uma reflexão necessária que já tarda nos cursos de formação de psicólogos, salvo exceções. A pergunta é: ao longo de sua história, desde a sua constituição como ciência do século XIX, nos países capitalistas industriais, trazidos pela Revolução Econômica Inglesa e pela Revolução Política Francesa, a psicologia não tem participado, apesar das boas intenções dos que a fazem e dos que a aplicam, ela não tem participado de políticas de discriminação, exploração, opressão e exclusão? A psicologia não tem participado da história das crueldades? E que história é esta que se pratica, que se faz também nas escolas, principalmente nas escolas públicas de periferia? Esta pergunta tem uma resposta que é muito complexa e impossível respondê-la integralmente aqui, com toda a sua complexidade. Mas, de modo geral, a resposta é positiva. A psicologia tem sim participado de tudo isso. E é uma resposta que não é minha. Essa resposta encontra-se em vários mestres da suspeita, nacionais e internacionais. Pessoas que olham com desconfiança aquilo que nos parece conhecido e natural e se perguntam o que na verdade isto é e por que isto é como é. Por exemplo, Foucault mostra que a psicologia participa no sistema judiciário da formação das penas. Basaglia mostrou como psiquiatras, psicólogos e demais profissionais nos manicômios fazem parte de uma teia de violência física e psíquica que caracteriza estas instituições. O controle das pessoas, para que elas sejam pessoas ajustadas ao sistema que não questionam, está no cerne da psicologia. Não de suas práticas tomadas como em si, mas de suas práticas enquanto expressões de concepções teóricas do homem, da sociedade, do mundo, que informam essas práticas.
a justificação da desigualdade social, a justificação de desumanas relações hierárquicas que tanto coisificam os homens que dela participam e tanto humilham os que se submetem, está no cerne da psicologia. Não de suas práticas tomadas como em si, mas de suas práticas enquanto expressões de concepções teóricas de homem, de sociedade e de mundo que informam essas práticas. Teorias e práticas sobre os homens são dimensões políticas da vida social, ou seja, estão profundamente implicadas no exercício opressivo do poder, que é a forma dominante da nossa sociedade de exercício de poder. Um exemplo que eu ia dar aqui, que eu não preciso desenvolver, não é? A essa altura bastante conhecido, é quando um psicólogo faz um exame psicológico num aluno da rede pública que não está conseguindo se comportar de acordo com o esperado pela escola, seja em termos de aprendizagem ou de comportamento, e conclui, como de praxe, que ele não tem condições intelectuais, ou que ele tem alguma deficiência intelectual ou algum problema emocional relacionado com sua dinâmica familiar, ou alguma deficiência em alguma habilidade específica que impede que ele aprenda. Quando um psicólogo emite um laudo desses, nós temos que nos perguntar a quem ele beneficia. Ao aluno e à sua família, que vão passar a acreditar que ele não se escolarizou porque não tem capacidade, ou ao sistema, que tem em oferecer um ensino escolar cada vez de pior qualidade às classes populares, só refinando as práticas de exclusão cada vez mais, travestindo-as em inclusão. A quem estaremos beneficiando? Ao sistema ou a esta criança que foi objeto da nossa avaliação? É preciso que os psicólogos repensem as suas teorias normativas que transformam em patologias diferenças individuais, a multiplicidade humana, e que soma, assim, com o desejo dos dominantes do uniforme, do que tem uma só forma, da massificação, que transforma em doença tudo que não for colaboração com o que aí está, tudo que não for produtividade e obediência. Em 1925, um psiquiatra da Liga Brasileira de Higiene Mental enfatizava a importância da profilaxia, das neuroses, dos distúrbios do sistema nervoso, que, segundo ele, poderiam provocar distúrbios que geram o quê? Com o que ele estava preocupado? Por que ele estava preocupado com profilaxia? Ele estava preocupado era com o surgimento no corpo social de paixões, ideias extremistas, reivindicadoras ou revolucionárias. As palavras são dele. Construía-se a base do horror das ciências humanas hegemônicas pelo protesto, pela discordância, pelas maneiras de ser não submissas, pelos ritmos não domesticados. Muito bem. Os psicólogos têm muito a ver com a exclusão, também porque a exclusão tem uma face subjetiva que deve ser objeto da nossa atenção e do nosso suporte profissional. O Contábil Caligares, que é um psiquiatra que escreve para a Folha, ele um dia desses foi muito feliz do meu ponto de vista quando definiu o que é ser excluído, qual é o substrato subjetivo da exclusão. Ele diz: ser excluído é ter perdido a esperança de ser amado ou respeitado. Ora, os excluídos se caracterizam por uma grande angústia da perda de respeito, da perda de amor, por uma grande angústia da humilhação. A humilhação é uma angústia que recentemente a psicologia incorporou às angústias que ela estuda. E devemos isso a um colega chamado José Volga Gonçalves Filho. A psicologia só estudava emoções e afetos abstratos, o amor, o ódio, a inveja. Pois bem, a humilhação agora faz parte do elenco de emoções ao qual temos que nos voltar como profissionais. Resumindo, eu diria que a psicologia não se faz sobre o pano de fundo da história e das relações de poder.
A psicologia é parte, faz parte da história, ajuda a escrever a história e ajuda na constituição das relações de poder. Ela é colaboradora dos rumos que a história tem tomado e colaboradora do exercício autoritário que o poder tem tomado. Por isso, agora é o momento necessário de criar uma psicologia do contra. Criação tanto mais necessária quanto mais ingressamos numa sólida era conservadora. Sem ilusões de que mudaremos o mundo, pois há limites historicamente postos para as mudanças, mas sem pessimismo paralisador, é preciso repensar as nossas concepções teóricas e práticas em direção à utopia de uma psicologia colaboradora na transformação de homens subalternos em pessoas conscientemente fazedoras da história, em pessoas protagonistas, de pacientes de estranhas vontades ou de vontades alheias que se transformem em agentes. E sempre atentos, os psicólogos, para as ciladas do velho e do conservador que se insinua nas práticas que podem parecer novas e transformadoras. E sempre atentos aos perigos do assistencialismo, que é a solidariedade quando carente de uma visão crítica de mundo. Eu termino dizendo que por isso, para que isso aconteça, para que a psicologia se estrutura como uma psicologia do contra, para isso é preciso que os próprios psicólogos se transformem de profissionais subalternos em profissionais conscientemente fazedores de história, em protagonistas da ciência que praticam, de pacientes de concepções alheias, cuja natureza desconhecem, para agentes colaboradores de um mundo mais humano. E para isso é preciso uma profunda modificação nos cursos de formação de psicólogos. Sem estudo de história, sem estudo de filosofia, estaremos condenados a sermos técnicos, ou seja, semi-analfabetos que passamos pela universidade. Eu parabenizo por tudo isso, eu parabenizo os meus colegas de conselho, Lumena, na pessoa do Lumena e da Ana, por essa iniciativa que nos põe a todos no rumo desse fazer. Muito obrigada a todos vocês. Dando continuidade à mesa, compromisso social, as urgências da sociedade brasileira e seu processo de transformação, eu tenho a honra e o prazer de passar a palavra a João Pedro Steger. Queridas Lumena e Ana, estou profundamente gratificado, em nome de todo o nosso movimento, por essa homenagem que vocês fizeram como categoria da nossa sociedade a uma outra categoria que também entende de sorte. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a todas vocês, todos, por essa brilhante manifestação de rejuvenescimento, de inquietude, de indignação e de compromisso social, como diz o nome, esse evento que vocês realizaram. Vocês não podem imaginar o quanto isso é importante para a nossa sociedade no momento de tão grave crise social que nós estamos passando. Esse evento, no nosso modo de entender, é um sintoma, é um termômetro
que ainda há reservas morais e indignação na nossa sociedade, de setores sociais do nosso povo, que saberão se erguer e lutar por sua verdadeira libertação. Também queria aproveitar a oportunidade para agradecer essa homenagem que, apesar de nos alegrar pessoalmente, interpretamos sem nenhuma demagogia como uma homenagem a todos aqueles lutadores do povo que se encontram hoje debaixo de lonas pretas, lutando pelos seus direitos, lutando com dignidade e altivez. É uma pena, Ana, que esse troféu é muito chique, senão nós íamos reproduzir para colocar cada um deles nos 633 acampamentos que existem do Movimento Sem Terra em todos os estados do Brasil, com companheiros nossos acampados na beira das estradas, nos latifúndios, lutando para serem apenas cidadãos. Mas queria também registrar que estou profundamente feliz por esse envolvimento com todos vocês, pelo que representa essa homenagem na figura do Paulo Freire. Paulo Freire, não só o patrono de vocês, é um patrono do Sem Terra. Ele nos permitiu a que dominássemos os métodos científicos para ensinar com mais rapidez a que os nossos irmãos dominassem as letras e, sobretudo, se transformassem em pessoas com dignidade, com a sua pedagogia do primeiro. E também nos sentimos felizes porque, embora talvez muitos de vocês não conheçam, de certa forma o MST, desde o seu nascedouro, teve muitos vínculos com a psicologia. Seja pela militância e comprometimento que muitos de vocês nos ajudam nos estádios, nos assentamentos, nas escolas, seja pelo que representou para o nosso movimento a figura da Madre Cristina. Que sempre nos ajudou e nos ensinou a sermos mais sadios e lutadores, mas também se comprometeu na prática. E para quem não sabe, quando o movimento ainda não era conhecido e era apenas talvez perseguido, e nós resolvemos transferir a nossa sede nacional aqui para São Paulo, a primeira porta que encontramos foi da Madre Cristina, que ofereceu as instalações do Sede Sapiens, e aí instalamos a nossa secretaria. Embora muitas colegas de vocês se assustavam quando viu em plena faculdade de psicologia certo o movimento Sem Terra. Bem, mas queria aproveitar esse momento também para compartilhar com vocês as preocupações que temos com o movimento social, embora o tempo é pouco e eu não quero aborrecê-los. Nós temos o entendimento que o nosso país vive uma grave crise econômica e social. Evidentemente que muitos problemas do nosso povo poderiam ser resolvidos se vocês pudessem abrir consultórios no Palácio do Planalto. Mas esses problemas são os menores, da vaidade, da megalomania e do descompromisso
compromisso com os pobres. As raízes maiores dos problemas que nós temos na nossa sociedade se encontram, de fato, na natureza de uma sociedade de classes e, sobretudo, recentemente, no modelo econômico que as elites estão implementando em nosso país. Vocês sabem pela história que, ao longo da história do Brasil, nós vivenciamos a rigor apenas dois grandes modelos econômicos dentro do capitalismo. Nós vivemos um longo período do colonialismo, em que aqui se organizou a nossa sociedade no modelo agroexportador, apenas para produzir produtos agrícolas para exportação, baseada na grande propriedade e no trabalho escravo, que traz marcas e raízes até hoje na discriminação social do nosso povo. Mas, com a crise do modelo agroexportador, na década de 30, as elites se reorganizaram e implantaram outro modelo, o modelo de industrialização, que urbanizou nosso país e priorizou o processo de industrialização da nossa economia. Esse modelo entregou a nossa economia para as multinacionais, não resolveu os problemas sociais, embora tenhamos saído de uma economia agrária atrasada para a oitava economia industrial do mundo. Entramos numa crise na década de 80. Permanecemos durante um longo tempo numa crise. E agora as elites se reunificam de novo, igual fizeram na década de 30, para impor um novo modelo econômico à nossa sociedade. Um modelo ainda mais perverso. Um modelo que subordina a economia brasileira ao capital financeiro internacional. Hoje, quem manda, quem dirige a nossa sociedade são os bancos. Todo o processo de acumulação social é acumulado basicamente pelos bancos e pelos grandes monopólios internacionais. Daí resulta que todos os problemas econômicos e sociais que trouxemos como herança de 400 anos de colonialismo, em vez de se resolver, se agravam ainda mais. A nossa sociedade vive hoje problemas gravíssimos porque se aprofunda a concentração da propriedade, da riqueza e da renda. O Brasil é o país mais desigual do mundo. Com frequência a Globo desdenha dos nossos irmãos de Moçambique, de Biafra, pois aqui no Brasil somos muito mais desiguais e oprimidos do que qualquer outro país do mundo. Portanto, as elites brasileiras não têm moral nenhuma de falar mal de outros povos que aparecem mais pobres. Mas continuamos carregando a raiz da concentração da propriedade da terra. O Brasil é o segundo país do mundo de maior concentração da terra. Só perdemos para o Paraguai. Mas como lá no Paraguai os donos de terra também são brasileiros, de qualquer maneira a taça é nossa. Há no Brasil um problema gravíssimo da dependência externa, que transformou a dívida externa num mecanismo perverso de explorar cada um de nós, sem nos darmos conta. Por isso fizemos o plebiscito do mês passado, em que 6 milhões de brasileiros votaram contra o pagamento da dívida externa. Porque cada brasileiro, ao pagar imposto no IPI, está pagando uma parte da dívida externa sem dela se beneficiar. Porque o governo de Fernando Henrique, refém dos bancos internacionais, gastou o ano passado 64% de todo o orçamento público da União apenas com o pagamento de juros da dívida interna e da dívida externa. 64%.
aos cofres dos bancos nacionais e internacionais, obviamente que faltou dinheiro para a educação, para a saúde, para o transporte coletivo, para a moradia popular, que não tem nenhum centavo no orçamento, para a reforma agrária e para a agricultura. Aí está a raiz da falta de orçamento público. E vocês se reúnam depois de janeiro com a companheira Marta para saber os problemas que ela vai enfrentar nessa cidade. Pode votar Jesus Cristo de prefeito de São Paulo e de presidente da República do Brasil. Se não suspender o pagamento da dívida externa e dos juros da dívida interna, não conserta mais os problemas sociais do nosso povo. Nossa sociedade tem uma raiz perversa também do monopólio dos meios de comunicação, que manipulam, enganam, desorientam o nosso povo, deseducam, através do monopólio, sobretudo da televisão. É impossível que uma sociedade possa se dizer democrática se 7 famílias controlam todos os órgãos de comunicação do país e a Globo diz o que quer o tempo inteiro, sem que ninguém tenha direito a contestar. Por isso, falar de compromisso social e de direitos iguais significa também lutar pela democratização da televisão e dos meios de comunicação. Doa a quem doer. E há também uma herança muito grave na nossa sociedade, que é a herança cultural que trazemos desde o escravismo, que é preciso ser superado por esse colonialismo das elites brasileiras, que não tem dignidade de construir uma sociedade, uma civilização brasileira, e fica igual macaco copiando tudo que os americanos fazem. A civilização brasileira produziu pensadores, alguns que estão aqui nessa mesa e nos orgulham, e outros que já nos deixaram, como Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Madre Cristina, que orgulham a comunidade universal, e esses panacas da burguesia brasileira não dão o mínimo de valor, e que só pensam em copiar os budismos culturais de outras sociedades. Tem vergonha da cultura brasileira. E para construir uma sociedade democrática é preciso recuperar os nossos valores culturais, a nossa autoestima como um povo que tem uma unidade étnica, cultural, para pensarmos uma sociedade onde todos possamos viver melhor e mais justo. Finalmente, companheiros, para não aborrecermos mais, queria fazer referência ao nosso movimento. O movimento Sem Terra luta para democratizar a terra, que é um dos problemas que tem a sociedade. A questão da democracia da terra é uma questão da revolução burguesa. A burguesia na Europa resolveu no século passado. Não tem nada a ver com socialismo, comunismo, que outra fantasia vocês possam ter. Distribuir o bem da natureza, que é a terra, de maneira igual, é um direito democrático apenas. Como, aliás, está registrado até do ponto de vista doutrinário na Bíblia. Deus ou as forças que fizeram a natureza, fizeram para todos os que dela aqui vivem, e não para apenas alguns. Não se tem notícia até hoje de um fazendeiro ter provado, recebido as escrituras de algum anjo qualquer. Portanto, todo acúmulo de propriedade tem uma base iníqua, tomado de alguém, porque a terra não é fruto do trabalho. Nós lutamos por isso, por direitos democráticos, nada mais. E mesmo assim as elites do Brasil nos perseguem com tanta ferocidade. Por quê? Primeiro, porque a terra no Brasil é sinal de poder econômico e político. Tem um sentido cultural. Ou vocês acham que o Fernando Henrique
aposentado da USP, príncipe dos sociólogos, aposentado de senador e atual presidente, que não consegue diferenciar um pé de abóbora do pé de melancia, qual seria o interesse dele investir numa fazenda de militares? Qual é a explicação? Ele vai viver daquilo? Mesmo para levar os netos passear de cavalo, não precisa tanto. 10 hectares são suficientes. Por quê? Porque nas elites brasileiras está arraigado essa herança cultural de que eu tenho que ter a minha fazenda para ser feliz. Coitado deles. E esse é um dos motivos por que eles perseguem tanto. Mas o outro motivo, companheiros e companheiras, é porque as elites brasileiras, e me alegrei muito com a exposição da Helena, as elites brasileiras não admitem que os pobres se organizem, que pensem com cabeça própria e que tenham a capacidade de se organizar com dignidade. Na história do Brasil, as elites nunca permitiram que o movimento camponês durasse mais de 10 anos. Todos eles foram derrotados na base da repressão, com mortes, assassinatos, exílio. O movimento sem terra, que já tem 15, já é exceção, e talvez por isso que assusta tanto. Embora tentem a todo custo, como não querem repartir a terra, na tática deles só resta o caminho: combater os que lutam pela terra. E é por isso que esse governo tem adotado sistematicamente a tática clássica das burguesias, inclusive fascistas, de usar os meios de comunicação para falsa propaganda e a repressão. Todos os dias falam mal de nós na imprensa, mas como diz nosso deputado Adão Preto, o movimento sem terra é igual um bolo da vovó: quanto mais bate, mais cresce. Todas as semanas temos alguém preso, condenado, processado, assassinado. De ontem para hoje foi assassinado um companheiro que foi candidato a vereador em Pernambuco e se exaltou talvez nos seus comícios. Foi assassinado lá em Caruaru, sexta de noite. E hoje de manhã quase que me atraso e vou correndo voltar para lá, porque aqui em São Paulo, em Suzano, um sindicalista urbano que apoiava os nossos acampamentos em São José dos Campos foi assassinado dentro de casa enquanto dormia meia-noite. A 10, 15 quilômetros, 30 talvez, do Palácio Bandeirantes. Esses métodos que eles usam, mas mesmo assim, posso lhes dizer que esse troféu servirá de combustível para a nossa luta, para não nos desanimarmos. Enquanto houver terra, haverá um grito de luta. Portela fizesse a última fala da mesa de compromisso social e as nossas urgências. Amanhã, 8 de outubro, é aniversário de assassinato de Che Guevara. Amanhã é um momento de comemorar a morte de Che Guevara. E algumas pessoas acham estranho quando se fala em comemorar uma morte, porque a palavra comemoração, para alguns, ela aparece apenas quando se tem uma festa. Mas a palavra comemorar significa lembrar junto, memorar junto. E amanhã é dia sim de comemorar, de lembrar junto da morte de um dos homens desse planeta que não desistiu.
dos homens desse planeta que levou adiante a ideia de que era possível. Um dos homens desse planeta que não se conformou, assim como outros homens e mulheres desse planeta fizeram a mesma coisa. Assim como Paulo Freire fez, e há 2 semanas, no dia 19 de setembro, Paulo Freire faria 79 anos de idade. Assim como outros citados pela Maria Helena e pelo Stephanie, como o Florestan Fernandes, como Madre Teresa, como Madre Cristina, homens e mulheres do nosso país, como Darcy Ribeiro, homens e mulheres do nosso país que não desistiram. Eu nunca me esqueço de uma história em relação a Che Guevara, que de uma certa maneira quase que entraria numa discussão de psicologia. Houve um momento na vida do Che em que ele, ao chegar na beira de um rio, precisava atravessá-lo e não era possível levar tudo que ele queria. E como sabe, Che Guevara, além de guerrilheira, era médico. E Che era o responsável por carregar as caixas de munição junto com a caixa de médico, a maleta. E Che, como sabe, era portador de bronquite asmática e sempre era o último, né, dentro das fileiras no grupo de guerrilha. Na hora de atravessar esse rio, só era possível levar uma das caixas, ou a caixa de balas, ou a caixa de medicamentos. E Che Guevara teve que decidir não qual caixa ele levaria, mas qual Che Guevara ia chegar do outro lado do rio. O Che Guevara guerrilheiro ou o Che Guevara médico. E ele decidiu-se pela caixa de medicamentos. Esta ideia, ela tem força por uma razão. Num outro momento em que a mesma situação ocorreu, Che levou, dessa vez, a caixa de balas. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente recebe, num dia como hoje, esse troféu, nós o estamos recebendo na área de educação com o nome Paulo Freire, porque cada um e cada uma de nós é capaz de muitas decisões. Che tomou várias decisões, assim como Paulo Freire, assim como Maria Cristina, assim como Florestan Fernandes, assim como Darcy Ribeiro. Mas uma decisão ele jamais tomara: a decisão de parar, a decisão de desistir, a decisão de encerrar a sua luta e o seu combate. Mas é preciso não esquecer de um poema belíssimo do Ferreira Goulart, chamado Dentro da Noite Veloz, que descreve a vida de Che Guevara. Há um momento nesse poema, logo depois que Che é assassinado, em que ele está sob a lápide, em cima do quarto fechado, com as forças do exército em volta. E o poema diz o seguinte, já com Che morto, quase como se ele estivesse olhando para o corpo desse grande humano, desse grande argentino, Che Guevara. O poema diz: Ernesto, Ernesto, não basta estar certo para vencer a batalha. Ernesto, Ernesto, não basta estar com a razão para não morrer de bala. Esse alerta que Ferreira Goulart nos faz é para mostrar que, evidentemente, a luta é correta, o combate é certo, mas ele não é imortal nem invencível. Só é possível que quando um de nós, tal como aqueles que Stephanie descreveu há pouco, quando um de nós cai em combate, só é possível continuar se outros juntos estiverem. Se nós tivermos a possibilidade de não desistir conjuntamente. Nosso país sofre hoje de um mal que eu agrego a esses foram descritos aqui. O Brasil corre um risco fortíssimo de ter o falecimento da esperança. Corre um risco fortíssimo de achar que as coisas são como são. Corre um risco fortíssimo das pessoas acharem que não há mais alternativa, que aqui é assim. Eu sempre conto uma metáfora que eu não queria deixar de colocar agora. Nós às vezes temos dificuldade de olhar o nosso país como brasileiros. Talvez se a gente estivesse aqui agora, baixando do lado de fora aqui, uma nave do planeta Marte, dela saíssem 2 marcianos e eles viessem até nós,
E ao chegar aqui, eles nos perguntassem: onde nós estamos? A gente diz: olha, vocês estão no planeta Terra, vizinho de vocês, no sistema solar. Eles falam: sim, mas no planeta Terra, onde nós estamos? Nós dizemos: bom, vocês estão no Brasil. Eu falei: como é que é o Brasil? Aí nós começamos a descrever o nosso país para eles. Este é o 5º país em tamanho, mas é o primeiro em terras aproveitáveis. Esse país é menor do que a China, a Rússia, o Canadá e os Estados Unidos, mas é o primeiro país em terras aproveitáveis para a geração de vida. Esse país tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, tem apenas 167 milhões de habitantes, portanto é extremamente favorecido na relação demográfica, tem 8.000 quilômetros de costa marítima, tem as 2 maiores reservas de biodiversidade do planeta Terra, que são a Amazônia e a Mata Atlântica, tem as maiores reservas de minério não exploradas ainda no planeta, tem as maiores reservas de petróleo para consumo próprio, que daria para 30 anos se parasse hoje a produção. Tem as maiores bacias hidrográficas do planeta para geração de vida, transporte e energia. Imagine o olhar dos marcianos. Provavelmente eles arreglariam os 14 horas que devolver, imaginando que baixaram sua nave ontem. Talvez no paraíso. E aí nós continuamos a descrever o nosso país para eles e dizemos: esse é um país que não tem terremoto forte, não tem vulcão, não tem maremoto, não tem deserto, não tem nevasca, não tem ciclone, não tem tufão, não tem geleira, não tem escola, não tem hospital, não tem terra, não tem... Faz 15 anos que você está aqui. Deixa, nós não vamos vencer. Eles são os donos das leis, os donos das armas, os donos do dinheiro. Ele não desistiu. Nelson, faz 25 anos que você está preso, 1/4 de século. Deixa, uma hora acaba, nós não vamos vencer. Eles são muito mais fortes. Ele não desistiu. Ele ficou 27 anos preso e hoje ele passou o poder ao 2º governo na África do Sul, que começou a destruição de um dos maiores nojos da história humana, que é a discriminação de qualquer natureza, política, sexual, racial, étnica, religiosa, etc. Eu queria concluir com 2 ideias. Qual é a nossa tarefa na vida? Transformar em verbo aqueles homens e mulheres que encarnam a substantividade da esperança. Nossa tarefa na vida é Mandela. Eu Mandela, tu Mandelas, ele Mandela, nós Mandela. Eu Paulo Freire, ele Paulo Freire, ele Paulo Freire, nós Paulo Freire. Eu Martinho Lutero, tu Martinho Luteras, ele Martinho Lutero. Eu Zumbi do Palmareio, tu Zumbi do Palmareias, ele Zumbi do Palmareio. Eu Chico Xavier, tu Chico Xavier, ele Chico Xavier. Eu Jesus Cristo, tu Jesus Cristo, ele Jesus Cristo. Eu Madre Teresa de Calcutá, tu Madre Teresa de Calcutá. O que eu quero dizer com isso? Homens e mulheres na história que não desistiram. Homens e mulheres na história que acreditaram que é impossível, frente a tudo isso, desistir. Porque ser humano é ser capaz de não desistir. Um dos grandes homens do mundo e da história para mim foi Albert Schweitzer, que, jovem ainda, recém-formado em medicina na Europa, foi para a África e ficou meio século lá trabalhando, onde as pessoas achavam que não tinha alternativa. O que nós podemos fazer? Ele ficou lá meio século e ele criou para mim uma das mais belas frases verdadeiras da história. Schweitzer dizia: a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é quando morre dentro de um homem aquilo que é mais importante. A tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Essa é a tragédia. E nós não podemos admitir hoje, dentro da nossa realidade, exatamente essa capacidade que é trágica, que é imaginar que não há alternativa, que não há possibilidade. Eu agradeço imensamente ao Conselho Federal de Psicologia, aos conselhos de psicologia pelo Brasil afora, pela possibilidade de juntarem, neste momento, nesses dias, aqui no ENI, em São Paulo, tantos homens e tantas mulheres que se agregam para uma mostra. Mostra, não pode invisibilizar as coisas, não pode deixá-las invisíveis, como se quer no nosso Brasil invisibilizar a doença, a miséria, a discriminação e a injustiça. É preciso mostrar
demonstrar, remontar, de maneira que a gente não perca a capacidade de ser humano. Afinal de contas, a frase é absolutamente piegas e absolutamente verdadeira: gente foi feita para ser feliz. E quem não desiste quer ir exatamente nessa direção. Paulo Freire fez isso, homens e mulheres querem fazer isso e acreditar fundamente que é preciso fazer diferente. Um dia os marcianos voltam e aí nós dizemos a eles: aqui não é mais assim, aqui é de outro modo, aqui não precisa ser assim, aqui não será desse modo. Não desistir, por uma razão: quem ama não desiste. E a ideia de algo que se faz e se coloca no dia a dia é demonstração de amor. Paulo Freire é uma das formas nas quais o amor se mostrou na história. E eu fico imensamente agradado de ter sido agraciado com um troféu que leva o nome dele, em nome das mulheres e dos homens que lidam com educação no nosso país. Desejo imensamente, nesse encerramento, que nenhum e nenhuma de nós desista. Quando a gente quiser achar que talvez está meio cansado, vamos lembrar: Mandela, eu Mandela, tu Mandelas, ele Mandela, nós Mandelamos. Obrigado. Nós, psicólogos, nós, conselhos de psicologia, esperançamos. Fomos atrás e realizamos o maior evento que a psicologia já viu na América Latina. Conselhos aprenderam durante esses anos de existência de várias gestões que são entidades mediadoras entre uma profissão e uma sociedade. Não são entidades de defesa de uma categoria, são entidades de mediação. Cabe a eles, conselhos, abrirem um espaço para que uma profissão possa ser construída e possa responder às necessidades de uma sociedade. É isto que fizemos. Abrimos o espaço para que a psicologia tome fôlego, para que a psicologia se fortaleça e possa responder às reais necessidades da população brasileira. Fizemos isso, estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Não vamos, professor Mário Sérgio, desistir. Os conselhos de psicologia estão orgulhosos com a realização desta primeira mostra nacional de práticas em psicologia, psicologia e compromisso social. E vamos encerrar agradecendo a todos os estudantes que, com a alegria que caracteriza os jovens, vieram trabalhar incansavelmente nesta mostra. Vamos agradecer a todos os funcionários que conosco puseram em pé este evento, aos profissionais, aos professores, aos estudantes que aqui estiveram apresentando os seus trabalhos, a todos aqueles que vieram ver e mostrar a psicologia que nós construímos, esta nova cara que a psicologia tem. E eu vou pedir que todos de pé, gente, é verdade, de pé, nós vamos encerrar primeiro vaiando. Nós vamos dar uma enorme vaia para o descompromisso das eleições brasileiras.